Bom dia, meus amores. Então, hoje nossa aula será sobre plateumintos e nemateumintos. Nós vamos focar principalmente na reprodução desses animais. Nós estudamos isso ano passado, vocês apresentaram trabalhos, apresentaram seminários. Então, antes de tudo, nós vamos fazer uma breve revisão sobre quem são esses animais e depois nós vamos ver como é que ocorre o processo de reprodução de cada um deles, ok? Então, vamos lá começar. Primeiro de tudo, esses animais, os plateumintos e os nemateumintos, eles são animais que eles são muito relacionados a parasitoses. Como assim? Esses animais, a maioria, vive como um parasita. Então, eles precisam viver dentro de outro ser vivo, utilizando ali dos nutrientes que esse ser vivo se alimenta para a sua própria alimentação. Então, por exemplo, a Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga, ela vive lá no nosso intestino e ela vai se alimentar de tudo que a gente come. A tênia também é outro exemplo disso. Então, animais que precisam viver dentro do corpo de outros seres vivos, para poder se alimentar e se reproduzir, eles são considerados como parasitas. Então, a maioria desses grupos, dos plateumintos e dos nemateumintos, eles são sim parasitas e eles podem causar doenças, como a gente chama popularmente de verminoses, tá? Fulano está com verme, Quando alguém está com ascaris, fulano está com verme, está com lombriga. Por quê? Porque eles causam essas doenças conhecidas como verminoses. Mas vamos começar primeiro pelo grupo dos plateumintos. Os plateumintos, eles têm uma característica muito importante e muito fácil da gente conseguir identificar um plateuminto. Por quê? Porque todos os plateumintos, eles têm o corpo achatado, tá? É como se eles não têm o corpo cilíndrico, como por exemplo, uma cobra ou uma minhoca. Eles têm o corpo deles, todos são de corpos achatados, certo? Então, como por exemplo, uma régua. Então, o plateuminto, ele tem esse formato do corpo, como se fosse uma reguinha achatada, tá? Então, por exemplo, nós temos as tênias, que nós vamos ver daqui a pouco, as planárias, que vocês já viram ano passado. Então, vamos conhecer cada um deles. Primeiro de todos, são as planárias. As planárias são esses animais bonitinhos aí que vocês estão vendo na foto, tá? Então, eles são animais que eles possuem o corpo deles, um corpo pequeno. Para você conseguir enxergar uma planária, você tem que fazer um certo esforço, mas você consegue ver sem microscópio, tá? E uma característica muito importante das planárias é que elas podem se regenerar. Então, por exemplo, se eu pegar uma planária e cortar ela no meio, depois de um tempo, esses pedacinhos vão se transformar em duas planárias. Se eu pegar uma planária inteira e cortar em 3 pedacinhos, elas vão se regenerar e vão se formar 3 planárias, tá? Então, o corpo dela tem essa capacidade de regeneração. E elas possuem a reprodução tanto sexuada, que é quando envolve a fusão de gametas, masculino e feminino, ou tem a reprodução assexuada, que é quando não ocorre o envolvimento aí de gametas, tá? Vamos ver aqui uma imagem que eu trouxe. Como eu falei aqui, tem aqui a planária primeira, uma planária única, e aí a pessoa fatiou ela em vários pedacinhos. Depois de um tempo, aproximadamente uns 7 dias, formaram-se várias planárias pequenininhas, tá vendo? É como se em uma você pode transformar em várias. Tanto que hoje as planárias, elas são vendidas. Então, se você vende uma planária, por exemplo, o comprador pode dividi-las e ter várias planárias a partir dessa divisão. E esse animal, ele é muito estudado hoje, porque até então não existem muitas evidências
não existem muitos estudos que comprovem assim, o porquê a planária ela se regenera com tanta facilidade. Então ainda existe um pouquinho aí de mistério, mas aos poucos a ciência vai avançando e vai descobrindo que ela tem células com alta capacidade de regeneração e é por isso que elas se regeneram com tanta facilidade, mas ainda é algo que ainda está sendo estudado, tá? Aqui, ó, temos aqui mais exemplos. Tem uma planária, decapitaram a planária e aí eles começam a observar o desenvolvimento delas. Então ela vai levar 14 dias para se transformar em uma planária adulta, completinha. Então é um processo de regeneração muito rápido. A reprodução, né? E aqui é o ponto que é o foco da nossa aula. Como é que ocorre a reprodução das planárias? Bom, as planárias elas têm dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, que é quando um macho e uma fêmea vão trocar gametas, tá? Esses gametas, né, eles vão se fundir e vai ocorrer a formação do zigoto, vai ter a fecundação, né, primeiramente, depois a formação do zigoto, e aí vão nascer as planárias jovenzinhas. Esse é o tipo de reprodução sexuada. Já na reprodução assexuada, é esse processo de você pegar uma planária, dividi-la ao meio, e aí esse pedacinho que foi cortado, ele vai se desenvolver, vai crescer e vai dar origem a uma nova planária. Esse processo de reprodução assexuada é chamado de fissão, né? Fissão por quê? Porque você corta. E o fruto desse corte, o produto desse corte vai ser uma nova planária. Aí vamos aqui falar um pouquinho sobre as tênias, que são esses bichos maravilhosos, muito lindos, né? Que parecem aliens. Mas vamos lá, as tênias, né? Elas são conhecidas como as solitárias, os vermes que são chamados de solitários. As tênias são parasitas, uma coisa que eu esqueci de falar. As planárias, elas não são parasitas, então elas vivem lá no cantinho dela. Geralmente elas vivem em lugares úmidos, existem até planárias marinhas, mas elas gostam de viver em locais úmidos, ali que tem uma disponibilidade de água. Então elas não fazem mal para ninguém. As tênias, elas já sim fazem mal, elas são parasitas, né? Então elas precisam estar dentro do corpo humano para se aproveitar de todos os nossos nutrientes. Elas podem medir até 12 metros, então imagina só o que são 12 metros, né? Elas podem ficar imensas dentro do nosso intestino. São conhecidas como as solitárias e elas podem causar duas doenças, a ateníase e a cisticercose. Isso porque existem duas espécies, né, de tênias que nós vamos ver daqui a pouco. Uma vai causar ateníase e a outra vai causar a cisticercose. Bom, aí é uma planária que foi retirada, né, provavelmente foi expelida. E se vocês observarem, ela é toda enroladinha, mas se a gente esticar, ela pode sim chegar a ter até 12 metros. Então, assim, é um animal muito grande. Imagina você viver com isso dentro de você, dentro do seu intestino, né? É assustador. Aqui, gente, é o ciclo de vida da tênia. Então, como eu falei, existem dois tipos de tênias. Deixa eu voltar aqui, ó. A primeira delas é a tênia solium, que ela vai ser encontrada, né, em porcos. E a outra é a tênia saginata, que vai ser encontrada em bois e em vacas. A tênia solium, que é essa do porco, ela vai causar uma doença chamada de cisticercose. E a tênia saginata, ela vai causar uma doença chamada de teníase. Mas vamos lá. Bom, para a gente entender o ciclo, eu não vou cobrar o ciclo, né, disso, até porque, desculpa, nós estudamos isso ano passado. O nosso foco agora é a reprodução desses animais. Mas para curiosidade e para relembrar também, nós vamos tentar entender aí o ciclo desses vermes.
Primeiro de tudo, começando ali pela foto do intestino. Uma pessoa infectada, ela vai, né, fazer lá suas necessidades e nas fezes da pessoa que está infectada vão sair os ovos do verme, né, da tênia. E aí esses ovos, vamos supor que essa pessoa ela estava infectada e ela defecou na beira de um rio, por exemplo, tá? Aí, um belo dia, uma vaca ou um porco foram lá, a vaquinha comeu a grama infectada, né, com as fezes e com os ovos desse verme, e o porco come tudo, né? Então o porco ele não tem essa preferência para comer, sair saindo, comendo tudo que encontrar pela frente. E aí eles se alimentaram dessas fezes, a vaca indiretamente, o porco nem tanto. Só que essas fezes, como elas estavam contaminadas com os ovos do verme, essas fezes levaram esses ovos tanto para a vaca quanto para o porco. E aí, esse verme, esses ovos desses vermes, eles têm uma resistência muito grande. Até que você, né, ou outra pessoa foi lá, esse porco e essa vaca foram abatidos, né? Chegaram até a casa da pessoa, a pessoa foi comprar a carne no mercado, não cozinhou direito. E aí, com o não cozimento correto, esses ovos resistiram vivos. Então, esses ovos que continham a larva do verme foram parar no intestino da pessoa que comeu a carne da vaca ou a carne do porco. E ali, no intestino da pessoa, esses ovos vão eclodir, né? Vai nascer um novo verme lá dentro, vai começar a se alimentar de tudo que você come e vai começar a crescer ali dentro até ele se formar um verme adulto. Então esse é o ciclo, e aí o ciclo se repete, porque principalmente em locais que não tem saneamento básico, né, as pessoas têm muito contato com esgoto a céu aberto. Às vezes tem gente que mora em interior, assim, bem afastado mesmo das cidades, não tem banheiro, então tem o costume de fazer cocô ao ar livre, né, em algum local, no chão. Aí vem outro e tem a criação de gado, aí os animais vão lá e se alimentam daquilo, acaba se infectando e a pessoa que vai comer esses animais se infectam também. Então esse é o ciclo. Por isso que é tão importante que a gente cozinhe bem as carnes, né? Para que possa eliminar de vez esses possíveis ovos. Bom, aqui é uma foto, né, de um exame que os médicos fizeram. Provavelmente essa pessoa estava com sintomas muito fortes, né, de teníase, e resolveram fazer esse exame. E fotografaram a tênia lá, né, parasitando o intestino dessa pessoa. Então, assim, só para vocês verem o tamanho, a dimensão desse animal. Bom, mas como é que ocorre a reprodução das tênias, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a maioria das tênias ela é hermafrodita. O que é que significa isso? Significa que esse animal, quando um animal ele é considerado hermafrodita, significa que ele tem tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o aparelho reprodutor feminino, tá? Então, geralmente o animal hermafrodita ele tem autofecundação. Porque imagina, se ele tem os dois aparelhos reprodutores, ele não vai precisar de um parceiro sexual, tá? Então, ele vai produzir tanto os gametas masculinos quanto femininos. E aí é quando ocorre a autofecundação. Esses gametas, eles se encontram, ocorre a fecundação e aí ocorre a gravidez, sucessivamente o nascimento de um novo indivíduo. E após a fecundação, né, cada proglote fica grávida. O que são proglotes? O corpo da tênia ele é cheio de segmentos. Cada segmentozinho é chamado de proglotes.
E em cada segmento desse, né, existe tanto o aparelho reprodutor feminino quanto masculino. E é aí que ocorre a autofecundação. Eu vou mostrar aqui uma imagem de uma proglote. Pronto. Isso aí é uma proglote, é uma partezinha do corpo da tênia. E ela é cheia dessas partes. Durante todo o seu corpo, eles possuem esses segmentozinhos. E a proglote, quando ela fica grávida, né, que são esses pedacinhos, geralmente elas saem nas fezes, porque é uma forma de perpetuar a espécie. Essas proglotes saem nas fezes para infectar outros indivíduos. E aí quando ocorre aquele ciclo novo, entenderam? Quando vem um animal e come aquele capim infectado com fezes que está ali com os ovos, geralmente é por conta dessas proglotes. Quais os sintomas da teníase? Né? A teníase ela vai primeiro causar um desconforto abdominal. Você sempre vai estar com aquela azia, com náusea, né, com má digestão. A pessoa começa a vomitar, fica com muita diarreia, emagrece muito rápido. Por quê? Porque tudo que você come, ela vai pegar para ela. Ela vai se apoderar desses nutrientes para se nutrir. Tá? Então a pessoa começa a ficar muito magra. Alterações no apetite, porque você come agora, quando o nutriente chega no seu intestino, ela vai e se alimenta dele. Então você, consequentemente, vai começar a querer comer sempre, porque você não fica satisfeito. Por isso que muita gente, quando tem uma pessoa assim, que é muito magrinha e come demais, aí as pessoas dizem, fulano deve ter uma solitária na barriga. Né? Porque geralmente é uma característica de quem está infectado com a teníase. Come muito, não engorda, justamente porque o animal ele começa a se aproveitar, né? A se alimentar do que você se alimenta. Então, mal-estar geral, indisposição, a pessoa fica sempre cansada, com aquela fadiga, perda de peso, né? Insônia. Geralmente a insônia ela vem porque a pessoa está se sentindo mal, não consegue dormir, e irritabilidade. Então esses são sintomas clássicos de teníase. Uma coisa importante que os médicos falam muito é que a gente sempre fique de olho nas nossas fezes. Começou a se sentir mal, fica de olho nas fezes, porque as proglotes, né, que são esses pedacinhos aqui, eles costumam sair nas fezes e dá pra gente ver. Então, se vê algo anormal, aí você já fica atento, né? Poxa, será que eu tô com teníase? Aí já procura um médico para saber se é realmente isso. Existe também uma condição maior, né, que é causada pela tênia, que é a cisticercose. A cisticercose, ela é uma forma mais grave, por quê? Porque esses vermes, eles podem migrar para o nosso cérebro. E se eles migram para o cérebro, né, os sintomas eles serão muito piores e a pessoa pode morrer assim em questão de poucos dias, não é nem semanas, são poucos dias. Aqui, por exemplo, é uma foto de um senhor que os vermes já começando a migrar para o cérebro, foram ali para a região ocular. E realmente dá para ver, existem casos de cisticercose, né, nos olhos das pessoas. As pessoas começam a sentir uma irritação muito grande no olho, uma movimentação, e aí quando vai ver, tá com um verme perambulando pelo seu olho. Então é uma coisa assim, um cenário de terror mesmo, mas que ocorre. E uma pessoa com cisticercose, aqui, por exemplo, é um raio-x do cérebro de uma pessoa que faleceu com cisticercose. Então, cada pontinho preto desse são ovos da tênia, tá? Então, assim, só pra gente ter a noção do quão é perigoso, certo? Então, sempre ter a atenção de cozinhar bem os alimentos, porque não é uma doença, assim, rara, não é rara, muita gente tem, principalmente aquelas pessoas que vivem em condições mais simples, sem saneamento básico,
né? Pessoas que não têm encanação em casa, que não têm um banheiro, né, adequado, essas pessoas estão muito mais suscetíveis, mas não significa que nós que temos saneamento básico, né, em casa, que temos rede de esgoto, estamos livres, não. Quem nunca foi no restaurante que serve comida, que serve carne mal passada, né? Então a gente tem que realmente ficar de olho e se cuidar com relação a isso. Aí temos também os esquistossomos, tá? Os esquistossomos, eles também são plateumintos com um corpo achatado e eles são conhecidos como, o nome da espécie deles é o Schistossoma mansoni. Esses vermes, eles vão causar uma doença chamada esquistossomose, mas que são conhecidas popularmente como barriga d'água, aquela doença em que a pessoa ela fica com a barriga bem grande, tá? Bom, e aqui rapidinho, só para a gente relembrar, o ciclo de vida desse animal. Então, vamos supor que uma pessoa estava infectada, essa pessoa foi lá na beira de um rio, não tinha condições, né, vivia em condições precárias, e ela fez suas fezes lá próximo ao rio. Por algum motivo, essas fezes entraram em contato com o rio e essa forma larval, né, que estava nas fezes contaminadas, elas conseguiram entrar em um caramujo. Ali naquele caramujo, dentro da conchinha do caramujo, elas vão se desenvolver até que elas se tornem cercárias. Quando elas atingem esse estágio, né, de cercárias, elas vão sair do corpo do caramujo e vão ficar ali naquela água daquele rio, até o dia que uma pessoa vai tomar banho no rio e essas cercárias, elas conseguem entrar na pele desse ser humano e ao entrar na pele, elas vão pela corrente sanguínea até chegar ao nosso intestino, nosso fígado. E aí a pessoa acaba se contaminando por esses vermes, né? E acaba desenvolvendo aí a doença, a esquistossomose, que é conhecida como a barriga d'água. Então aqui, gente, vocês estão vendo imagens de pessoas que estão com a esquistossomose. Por que a barriga fica tão grande? Porque essa doença faz com que o fígado da pessoa ele fique muito grande, ele fique inchado. Então, por isso que a barriga ela fica tão grande. Então, quais são os sintomas, né? A coceira na pele, assim que você sai, né, do rio, você começa a sentir uma coceira muito grande na pele. Por quê? Porque foi o momento em que o parasita ele entrou, tá? E o inchaço do fígado. Então aqui tem até um desenho, ó, só para vocês terem noção de quão fica inchado o fígado. E a barriga da pessoa começa a crescer, crescer, crescer. E não é um tratamento tão simples. Muitas pessoas morrem com esquistossomose todos os anos. Então, uma das indicações médicas é que a gente evite tomar banho de rio, tá? Justamente por isso. Agora, como é que os esquistossomos eles se reproduzem? Bom, como eu falei lá na frente, os esquistossomos eles possuem sexos separados. Então tem a fêmea, que ela é bem menorzinha, tá? E tem o macho, que ele é maior e mais achatado. Como eles possuem sexos separados, né? Logo a reprodução ela vai ser sexuada. Porque a fêmea ela vai ter os gametas, né, femininos, e o macho vai ter os gametas masculinos. E aí, durante o acasalamento deles, eles vão liberar esses gametas quando vai acontecer a fecundação e posteriormente esses vermes eles vão dar origem a novos vermes, tá? Então a reprodução deles ela é sexuada. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre os nemateumintos. Como os plateumintos eles possuem o corpo achatado, já os nemateumintos eles vão possuir o corpo em forma cilíndrica, né, e alongada. Vai ser como se fossem minhoquinhas mesmo.
A forma do corpo deles vai ser igual, semelhante ao de uma minhoca, tá? Só que nessa aula nós só vamos conhecer as ascaris lumbricoides, tá? Então vamos lá, que é o primeiro. As ascaris lumbricoides, elas são conhecidas como as lombrigas, né? São muito comuns em crianças, principalmente crianças que moram em condições precárias, tá? Então a ascaris, ela vai causar uma doença chamada de ascaridíase, tá? E esses vermes, eles vão ficar no nosso intestino se alimentando de todos os nutrientes que a gente se alimenta. Tem ascaris só em seres humanos? Não. Tem ascaris em cachorro, tem ascaris em gatos, em vários mamíferos. Por isso que muitas vezes quando a gente pega um bichinho para criar, os veterinários dizem, tem que dar remédio de vermes de 6 em 6 meses. Porque sim, alguns animais, né, eles morrem por conta de ascaris. Esse verme, ele se reproduz no corpo do animal, vai se reproduzindo e gerando novos vermes, até que chega um momento em que o corpo não suporta, né? E sem falar que eles sugam todos os nutrientes do corpo desses animais. Aqui é o ciclo, né, da ascaris. Geralmente os ciclos das verminosas, elas são muito parecidas, porque sempre vão envolver fezes. Então, vamos supor que um indivíduo contaminado foi lá e defecou em um local próximo a uma plantação de alface, tá? E aí esses alfaces, eles obviamente se contaminaram com essas fezes. Se nessas fezes contém ovos, obviamente os alfaces foram contaminados. Aí um dia uma pessoa vai, colhe aqueles alfaces para fazer uma salada, só que ele não lava direito, tá? A pessoa não higieniza direito esses alfaces e se alimenta deles. E aí quando ela se alimenta, ela está se alimentando desses ovos. E aí esses ovos vão para o nosso intestino e ali eles vão se desenvolver, vão crescer, vão gerar novos indivíduos, né? Esses vermes vão se multiplicar no nosso corpo até que o ciclo se repita. Vai ser eliminado pelas fezes, outras pessoas vão se recontaminar e assim sucessivamente. Aí quais são os sintomas da ascaridíase? Bom, são bem parecidos com os sintomas da ateníase, tá? Da tênia, da solitária. Então, primeiramente, uma coisa importante, os sintomas da ascaridíase só vai começar a se manifestar no seu corpo depois que você tiver mais de 30 vermes no seu intestino. Então não é 1, não é 2, tem que ter 30 para você conseguir sentir. E 30 já é um número bem alto, né? Então já começa daí. A pessoa começa a ficar com desconforto, né? Fraqueza, começam a aparecer manchas na sua pele. O apetite começa a ficar desregulado, você começa a comer muito, porque tudo que você come, né, o seu organismo não vai aproveitar. Quem vai aproveitar desses nutrientes, se aproveitar desses nutrientes, são esses vermes. Então, tudo que você come, eles vão se aproveitar desses nutrientes e você vai continuar com fome, tá? Começa a emagrecer, porque justamente pelo seu organismo não aproveitar esses nutrientes que você ingeriu, você começa a sentir dor de barriga, diarreia, náusea, fica com anemia também. E uma coisa assim, uma forma mais grave se você começa a sentir tudo isso e não procura um médico, vai chegar ao ponto de que esses vermes eles vão se reproduzir tanto dentro de você que aí eles vão obstruir o seu intestino. Então nada vai passar mais pelo seu intestino, você não vai conseguir defecar, sua barriga vai começar a crescer
E provavelmente, em alguns casos, já aconteceram do seu intestino se romper pela grande quantidade de vermes. Tá? Eu não coloquei imagens aqui porque eu acho que são muito chocantes, mas são coisas assim bem feias e que acontecem realmente. Seu intestino ele pode literalmente se rasgar de tantos vermes. Então, sentiu alguma coisa assim, procura o médico. E aí, como é que ocorre a reprodução da ascaris? Bom, a ascaris, ela também, assim como o esquistossomo, eles possuem sexos separados. Então, a fêmea ela vai ser bem maior do que o macho, como vocês estão vendo aí na figura. A reprodução deles é sexuada. Por quê? Porque o macho ele vai apresentar os gametas masculinos e a fêmea vai apresentar os gametas femininos, tá? E aí essa reprodução sexuada vai ocorrer através da fusão desses gametas, tá? Então, se há fusão de gametas, logo a reprodução desses vermes é sexuada, ok? Então é isso, gente. Agora todo mundo lá pro WhatsApp pra gente comentar, tirar dúvidas sobre essa aula. Se cuidem.